Olá, nossos amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem em seu joinha. Dessa forma, cada um de vocês contribuirá para o conteúdo chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando dele. Nosso objetivo nesta postagem é falar da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, celebrada pela Igreja em 29 de junho. Em relação a Pedro, sabemos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 16, como Jesus o chamara de rocha. Este é o texto-chave para compreender a posição de Pedro como a rocha sobre a qual Jesus estabelece sua igreja e sobre o papel de Pedro para a Igreja Universal e para a Igreja de Roma em particular, como seu primeiro bispo. É o Evangelho lido nesta solenidade. Como a Igreja celebra a data da morte dos dois apóstolos, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aponta para o martírio de Pedro. É a descrição de sua prisão, pela qual ele vai se configurando a Cristo. Herodes mandara matar Tiago, irmão de João, prender muitos membros da igreja, incluindo Pedro, durante a Semana dos Pães Ázimos, que antecedia a Páscoa. Os membros da igreja rezavam por Pedro continuamente, como uma comunidade cristã unida, em que os crentes estão próximos e solidários, apesar da distância e das grades da prisão. A passagem mostra como Deus escuta a oração da comunidade. 16 soldados vigiavam Pedro e a porta da prisão, e ele dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Na madrugada lhe apareceu um anjo, iluminou a cela, acordou Pedro e mandou que levantasse depressa. As correntes caíram e Pedro se viu livre. O anjo ordenou que ele se cingisse, colocando o cinto e a capa, e calçasse as sandálias, e os 2 saíram. O apóstolo pensava que aquilo era uma visão que ele estava tendo. Passaram 2 guardas, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade e que se abriu sozinho. Eles saíram e uma rua após o anjo o deixou. Nesse momento, ouvimos Pedro dizer: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Nessa ocasião, Pedro escapou da prisão, mas ia pouco a pouco conformando sua vida aos sofrimentos de Jesus. Aquela era a semana que antecedia a Páscoa. Pedro estava em Jerusalém. Jesus também estivera em Jerusalém na semana anterior à Páscoa, tinha sido preso, trazido ante Herodes Agripa I, que reinou praticamente sobre toda a Palestina entre os anos 41 e 44. Jesus também fora jogado na prisão naquela noite da Quinta-feira Santa para ser executado no dia seguinte. De um ponto de vista humano, é muito provável que Pedro estivesse esperando ser morto, assim como Jesus fora e como Tiago acabara de ser. Era assim o comportamento de Herodes. Todavia, aquele ainda não era o momento de Pedro morrer. Por isso, o anjo lhe apareceu e o livrou. A oposição do mundo não podia nem devia calar o testemunho que os discípulos estavam sendo chamados a dar. E Pedro ainda tinha muito testemunho a dar. Com Jesus, quando chegar o seu tempo, o anjo também lhe aparecera, mas apenas para consolá-lo na sua agonia. Se lembrarmos, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus profetizara sobre a morte de Pedro, dizendo: em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus, anotou João. Interessante que Jesus menciona o martírio de Pedro, falando em quando ele não será mais capaz de cingir-se, de vestir-se. Em Atos 12, o anjo mandou Pedro vestir-se com a capa e eles saíram da prisão. Segundo narra João, no futuro não será assim. Pedro continua gradualmente se configurando a Cristo em sua paixão, prisão, sofrimento e vai morrer. Segue o caminho do Mestre. Ao lado do martírio de Pedro, temos o de Paulo, que podemos olhar a partir da segunda carta a Timóteo, no capítulo 4.
que é a segunda leitura desta solenidade. Paulo escreve a Timóteo que está a ponto de ser imolado e diz que está se aproximando a sua verdadeira libertação. Explica-lhe que combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Portanto, vai receber a coroa da justiça que o Senhor lhe dará como justo juiz. Como dará, diz ele, a todos aqueles que aguardarem com amor a sua volta. Então ele recorda que na sua primeira defesa diante de Roma não recebeu assistência, mas o Senhor o assistiu e deu forças, para que por seu intermédio a boa nova fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Em breve, de novo, o Senhor o salvará de todo o mal e o preservará para o seu reino celeste. Assim como o livro dos Atos dos Apóstolos sobre Pedro, a segunda carta a Timóteo antecipa o martírio de Paulo. Como Pedro, Paulo está se configurando a Cristo, participa dos sofrimentos de Cristo. É açoitado, apedrejado, passa por naufrágios. Até agora Deus o salvara, mas ele sabe que está perto o dia em que será salvo, não para esta vida, e sim para a vida eterna. Na tradição viva da Igreja, os padres nos deixaram a descrição do martírio desses dois apóstolos. São Jerônimo escreveu um livro, A Vida de Homens Ilustres. Está acessível online gratuitamente, inclusive. Jerônimo escreveu sinopses das biografias da vida e morte de cada apóstolo e de outras figuras da Igreja, e começou com Pedro. Vejamos o relato de Jerônimo no seu primeiro capítulo. Simão Pedro, filho de João, da aldeia de Betsaida, na província da Galileia, irmão de André, o apóstolo, e ele próprio, chefe dos apóstolos, depois de ter sido bispo da igreja de Antioquia e de ter pregado aos da dispersão, os crentes da circuncisão, na Capadócia, Ponto, Galácia, Ásia e Bitínia, seguiu para Roma, no segundo ano de Cláudio, para derrubar Simão o Mago. E lá foi titular da cadeira sacerdotal por 25 anos, até o último, que é o ano 14 de Nero. Das mãos deste, recebeu a coroa do martírio, sendo pregado na cruz com a cabeça para o chão e os pés levantados ao alto, afirmando que era indigno de ser crucificado da mesma maneira como seu Senhor. Pedro escreveu 2 epístolas, que são chamadas de católicas. Outros livros atribuídos a ele são tidos como apócrifos. Sepultado em Roma, no Vaticano, perto da Porta Triunfal, ele é venerado por todo o mundo. E Jerônimo prossegue. No 14º ano de Nero, no mesmo dia, Paulo foi decapitado em Roma por seu seguimento de Cristo e enterrado no caminho de Óstia. Era o 27º ano após a paixão do Senhor. A forma de execução escolhida para cada um deles diz respeito ao fato de Pedro não ser cidadão romano e Paulo ser. O cidadão romano não podia ser crucificado. Essa morte era reservada a escravos. A decapitação era considerada uma morte mais digna. É devido em parte ao relato de Jerônimo que a solenidade desses 2 apóstolos é vivida em 29 de junho em conjunto. As 2 colunas, 2 grandes pedras fundamentais da Igreja de Roma, sofreram o martírio como Cristo sofreu o seu. Santo Agostinho, no final do 4º século ou início do 5º, em Hipona, refere como as igrejas da África do Norte, em comunhão com Roma, seguiam os costumes da Igreja de Roma. Nessa época, já a solenidade de São Pedro e São Paulo era celebrada no dia 29 de junho. Agostinho escreve assim: Este dia, 29 de junho, tornou-se santo pelo martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Não falo de mártires desconhecidos, pois sua fama penetrou todo lugar e sua mensagem alcançou os confins da terra. Estabeleceu-se um dia para a celebração de 2 apóstolos, porque foram como um só. Esse dia tornou-se sagrado para nós pelo sangue desses apóstolos. Veneremos sua fé, sua vida, seus julgamentos, sua paixão, sua profissão de fé e seu ensinamento. Isso está no Sermão 295 de Santo Agostinho. Então, olhemos para Pedro e para Paulo como as colunas da igreja, mas também como homens com seus limites. A santidade não veio e não apareceu apenas no momento do martírio, mas foi se construindo pela fidelidade a Cristo e à Igreja, no acolhimento da verdade anunciada pelo Espírito Santo.
Muitas vezes falam das fraquezas de Pedro e Paulo, mas lembremos que foram homens espirituais, os quais, com a graça de Deus, superaram os próprios limites e se tornaram para sempre luzeiros da fé. O convite a nós, atualmente, é ver como, nos momentos de perseguição e de oposição, o nosso Deus não nos abandona. É e será sempre uma presença reconfortante e forte ao nosso lado, dando-nos a coragem para continuarmos a nossa missão e para darmos testemunho dos valores do reino. O cristão não tem medo, porque sabe que Deus está com ele e que, por isso, nenhum verdadeiro mal lhe acontecerá. Por outro lado, um convite ainda é o de pormos em prática a união e a solidariedade na comunidade, sobretudo para com os irmãos que estão longe ou que estão em situações dramáticas de sofrimento. A oração é uma forma de manifestar essa solidariedade e a comunhão deve unir todos os irmãos, membros da mesma família de fé, como fizeram aqueles primeiros discípulos que rezavam por Pedro. Obrigada por ter acompanhado a nossa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras novas publicações. E não deixe de conferir as nossas playlists, porque fazemos todas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.